Você já deve ter ouvido a expressão que dinheiro não compra felicidade. Mas será que isso é verdade? Será que ter mais dinheiro na sua conta bancária aumenta, diminui ou não afeta a sua felicidade? Bom, antes de entrar no vídeo, sejam bem-vindos ao meu canal. Me chamo Leonardo Weiner, sou psicólogo e mestre em psicologia e nesse canal eu vou falar sobre psicologia, psicoterapia e como todos esses aspectos podem influenciar na tua vida. Se gostar do conteúdo, te peço também para aproveitar, se inscrever aqui no canal, dar like, comentar, que isso ajuda bastante a divulgar o vídeo. E também te peço para me seguir no Instagram, no @leonardo.weiner, onde eu divulgo ainda mais sobre algumas dessas questões e abro sempre caixinhas de pergunta nos meus stories para poder responder e poder estar engajando aqui com vocês. O primeiro ponto para a gente responder essas perguntas, essas indagações sobre dinheiro, renda e felicidade, é falar para vocês que felicidade é um campo de estudo difícil. E por que é tão difícil estudar sobre felicidade? Primeiro, felicidade é mega subjetivo. O que é felicidade para mim vai diferir do que é felicidade para a Joaninha e para o Joãozinho. Então estudar sobre isso já é muito complicado. Dentro do campo da psicologia e das ciências sociais, nós vamos estudar muito sobre felicidade, mas principalmente nós vamos focar em bem-estar psicológico, bem-estar emocional e satisfação com a vida. E esses dois pontos que eu trago, satisfação com a vida e bem-estar emocional, serão bem importantes no decorrer desse vídeo e eu vou chegar lá para falar disso com vocês. Mas antes, eu vou responder: dinheiro vai te deixar mais feliz? Dinheiro traz felicidade? Essas são aquelas respostas que psicólogos adoram dizer. Depende. Porque sim, de uma maneira simples e direta, sim, dinheiro te traz mais felicidade até um determinado ponto. Isso é o que muitos estudos nos mostram sobre renda. Muitos estudos nos mostram que até um determinado patamar, ter mais dinheiro vai nos deixar mais felizes. Mas depois de um determinado ponto, isso não influencia mais tanto nos nossos índices de bem-estar emocional e também de satisfação com a vida. A gente entender um pouquinho como o dinheiro pode estar nos afetando, a gente tem que voltar no passado e escutar um pouco sobre psicologia, principalmente nos Estados Unidos com Abraham Maslow. Quem estuda psicologia, fez faculdade, ou já estudou, ou já leu alguns livros mais pop de psicologia, provavelmente já ouviu falar na pirâmide de necessidades que o Abraham Maslow ele criou. Essa pirâmide ela é muito importante para a gente poder entender por que o dinheiro pode nos trazer uma certa felicidade, ou a gente pode falar de bem-estar até um determinado ponto. Porque essa pirâmide ela é dividida em ranqueamentos, ou seja, a gente vai fazer essa pirâmide e de um índice para o outro a gente vai ter diferentes necessidades. Maslow divide essa pirâmide em 5 categorias: fisiologia, segurança, amor e relacionamentos, estima e realizações pessoais. E entendendo essas 5 necessidades, nós precisamos compreender que elas vêm em ordem hierárquica e uma só vai passar para a outra quando essa necessidade anterior for bem suprida. Vamos pensar na necessidade de fisiologia, que é essa necessidade basal. Nessa necessidade, a gente vai ter comida, água. Eu não vou estar pensando necessariamente em segurança, ou muito menos no meu relacionamento, se eu não tenho água, se eu não tenho comida. E daí eu acho que já começa a ficar um pouco mais claro para vocês como a questão monetária pode ser importante para isso. No nosso mundo atual, a gente precisa ter dinheiro para comprar comida e para tomar água. As coisas não são dadas e a gente pode se questionar de várias formas em termos de sociedade se isso está certo ou errado. A gente precisa de todo esse dinheiro para as questões de fisiologia, para alimentação, para água, até mesmo para a gente poder ter segurança. Como é que eu vou trabalhar se eu estou me preocupando de como eu vou chegar no meu trabalho, se não tenho dinheiro para o ônibus? Então todas essas questões elas são importantes e elas afetam diretamente o nosso bem-estar subjetivo, a nossa satisfação com a nossa vida. Então, todos nós temos algumas dificuldades de como é que eu vou achar minha realização pessoal? Como é que eu vou ser feliz? Como é que eu vou encontrar amor? E todos nós temos isso. Mas antes disso, todos nós também temos necessidades fisiológicas. E se eu não tenho dinheiro para isso, consequentemente, essas outras questões não vão estar sendo tão importantes. Então, sim, o dinheiro é importante para essas questões. A gente vai olhar agora um estudo publicado em 2018 pela revista Nature. Para quem não sabe, a Nature é uma das revistas científicas mais importantes no mundo. E o que foi avaliado nesse estudo? Bom, primeiro eu quero dar só uma contextualização da dimensão desse estudo.
Foram mais de 1,7 milhões de pessoas que participaram desse estudo em mais de 160 países. Os autores dessa publicação quiseram avaliar como a renda dos indivíduos estaria relacionada com a felicidade deles. O estudo chegou a algumas conclusões importantes, que sim, tanto a satisfação com a vida quanto o bem-estar emocional, eles podem ser influenciados pela renda até um determinado ponto. Para a satisfação com a vida, o estudo chegou à conclusão de que o ponto de corte, ou seja, o ponto onde o dinheiro, a renda, deixava de ser tão importante para a felicidade, satisfação com a vida dos indivíduos, era de 95 mil dólares. O que é importante da gente saber? Isso é para um indivíduo específico, ou seja, uma pessoa que vive sozinha com 95 mil dólares, e isso variava muito de região para região. Ou seja, indivíduos da Europa e dos Estados Unidos reportaram em média que esse valor era de 100 a 105 mil dólares, enquanto indivíduos da América Latina e do Caribe falam de 35 mil dólares por ano para ter essa satisfação com a vida, esse ponto máximo onde o dinheiro deixa de ser tão significante para satisfação, para essa felicidade. Todos esses resultados que eu estou falando para vocês estão relacionados a médias de indivíduos e questões estatísticas. Obviamente, isso vai diferir de um indivíduo para o outro. Vamos imaginar que o Joãozinho ganha 200 mil dólares por ano. Talvez para o Joãozinho ganhar 300 mil dólares vai deixar ele muito mais feliz e vai gerar uma satisfação com a vida maior e um bem-estar emocional maior. De novo, a gente não está individualizando esse processo, e sim a gente está falando de um resultado estatístico importante. Significativo que vocês entendam isso, até mesmo para a gente não generalizar dados de uma forma errada. Um outro ponto que é importante falar sobre esse estudo, até falando sobre o bem-estar emocional e a satisfação com a vida, é que o bem-estar emocional, a satisfação com a vida, ou a felicidade, como a gente poderia colocar, ela está relacionada com a nossa renda, mas até um certo ponto. E talvez vocês estejam se perguntando, por que não é uma crescente eterna? Ganhar mais dinheiro não vai me deixar mais feliz? Bom, eu acho que vocês já devem ter visto casos de celebridades, pessoas muito ricas que falam de uma certa dificuldade de não se sentirem felizes. Isso já não seria algum indício. Mas eu vou falar para vocês um pouco sobre 2 pontos que podem explicar por que ter mais renda não é uma crescente infinita de felicidade. Bom, o primeiro fator é o de adaptação hedônica. Adaptação hedônica é a ideia de que nós, como seres humanos, temos uma tendência a retornar ao mesmo nível ou níveis similares de contentamento, mesmo depois de eventos significativamente felizes ou tristes. A gente vai pensar de vários estudos que mostram isso. Por exemplo, estudos com ganhadores de loteria, que depois de um período, o nível de felicidade desses ganhadores da loteria que ficaram milionários tem uma tendência a voltar mesmo à média. E também indivíduos que passaram por eventos traumáticos depois de um determinado período de tempo voltam para o mesmo nível de contentamento. Então, a ideia é que nós, como seres humanos, depois de um certo tempo, com um determinado valor de renda, a gente vai se adaptar a isso. Então, obviamente, a gente precisa de um determinado valor, a gente vai ter um determinado valor que vai nos trazer essas necessidades que o Maslow vai falando, mas posteriormente isso acaba não sendo mais tão importante. Vamos pensar, eu vou lá e compro um MacBook. Por exemplo, eu fiz isso, eu comprei um MacBook. Por quanto tempo vocês acham que ter comprado um MacBook me deixou feliz? Assim, que realmente modificou a forma que eu estava lidando com a minha felicidade. Que eu estava me relacionando, que eu estava me sentindo mais feliz. Umas 2 semanas. Isso quer dizer que eu me arrependo de comprar o MacBook? Não. Foi um investimento, eu gosto muito dele. Mas eu sabia que haveria essa certa estabilização. Então você não deve comprar um carro. Você pode comprar um carro novo, fazer um upgrade de carro, por exemplo. Mas entendendo que a felicidade atribuída por causa dessa compra, ela vai se estabilizar. Bom, então nós como pessoas, por causa também da adaptação hedônica, temos uma tendência a voltar a um nível mais estável de contentamento independente dessas mudanças. O novo normal, vamos pensar, se eu ganho 5 mil reais, pô, legal. Se eu começo a ganhar 10 mil reais, isso vai trazer uma mudança importante por um determinado período de tempo. Mas talvez, passando alguns meses, passando
algum tempo, isso se torna a minha realidade e o meu nível de felicidade, de contentamento não vai mais ser tão influenciado por causa disso. Bom, e o segundo ponto é de comparação. Comparação social é algo que eu faço, tu faz, nós fazemos, eles fazem. Ou seja, todos os seres humanos fazem isso. É um processo natural nosso. Mas, alguns estudos vão mostrar que o conceito de privação relativa é bem importante para definir a nossa felicidade e que está diretamente relacionado com a comparação social. Porque esse conceito de privação relativa vai dizer que a nossa felicidade depende muito dessa comparação que a gente faz com os nossos colegas, nossos pares e amigos. Então, querendo ou não, essa questão financeira acaba sendo importante. Vamos pensar, se eu estou num grupo de amigos que acaba tendo uma renda muito superior à minha, talvez esse aspecto de comparação social faça com que eu me sinta com menos valor. Mas se eu tenho o mesmo padrão de vida, a mesma renda, talvez isso não influencie tanto. Da mesma forma, se eu tiver uma renda muito superior aos dos meus amigos, eu posso até me sentir um pouco melhor que isso. A grande questão aqui, e eu já falo isso para vocês, é da gente poder pensar como você está se relacionando com o dinheiro, qual o valor que o dinheiro realmente tem para ti. E bom, a renda, como a gente falou nesse vídeo, ela vai influenciar um pouco da nossa felicidade, mas ela não é tudo. E aspectos de satisfação com a vida e bem-estar emocional, que também é um ponto que eu prego muito para os meus pacientes e para as pessoas em geral, tem uma relação diferente com a renda, não é tão um para um. Pergunto para vocês como vocês têm lidado com a questão do dinheiro e a felicidade. Quanto isso tem impactado vocês? Comentem aqui embaixo como isso tem influenciado ou se não tem influenciado a vida de vocês. Se inscreva no canal que vai ter sempre mais conteúdos. E foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.